Olá, pessoal! Estamos aqui agora, online, ao vivo. E estamos aqui com o primeiro episódio do podcast O Acaso. Hoje nós vamos falar com vocês, com duas convidadas maravilhosas. E vou contar para vocês por que tudo começou. Pessoal, é o seguinte, aqui nós temos a Carla Vasconcelos e tem também a Kelvane Gonçalves. E elas vão contar para nós como que tudo aconteceu. Tudo que vocês estão vendo aqui foi por acaso. Foi por acaso, foi por acaso. E esse por acaso, que a gente costuma dizer, Albert Einstein, que é Deus caminhando na incógnita, tá? Eu vou apresentar as meninas aqui. E aí, meninas, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Aqui é a Carla Vasconcelos e a Kelvane Gonçalves. Meninas, nós vamos contar para todo mundo como é que começou o acaso, né? Por acaso a gente teve a ideia e agora... Se conheceu, né? De uma maneira bem assim, a gente conversava bastante. E de repente veio... O acaso e aconteceu. Vamos lá. Fala pra mim, Carlinha, o que você faz, sua profissão? Bom, eu sou educadora de creche, né? Já faz 15 anos que eu estou na área. Eu trabalhei com a Kel de apoio pedagógico o ano passado, onde eu pude trabalhar com crianças neurodiversas e me apaixonei por essas crianças. E eu sou defensora delas. Muito bom, muito bom. E a sua profissão, dona Kelvane? Primeiro você já pode falar que o seu nome é único, né? Kelvane. Exatamente. Bom, eu sou professora também, desde 96, né? 96, eu sou um pouquinho mais velha que ela, mas tudo bem. Trabalho com educação especial, acho que desde sempre, porque a gente sempre teve na sala crianças especiais. E também, hoje eu estou com os meninos mais velhos, né? Estou com uma turminha de 6º até o 8º ano. Trabalhando não estou com os pequenininhos, mas assim, eu ainda continuo assim, gostando muito, trabalho e vejo muitas situações, né, que a gente, situações que a gente tem que mudar, que a gente tem que começar a ampliar e mudar os pensamentos, né, mas educação especial... Pelo que eu estou vendo, tem duas apaixonadas pela educação aqui, né? Sim, com certeza. E eu, a terceira, que já tem 32 anos de prefeitura, né, gente? Também trabalho com educação. Antes da gente começar, eu vou passar para todo mundo ver os meus parceiros, tá bom? Aguenta a mãozinha aí. Okay. Pessoal, coloca para mim aqui os nossos parceiros, a nossa capa podcast, O Acaso. A gente está com a Up Global Education, da Paola Moscardini, é uma escola de inglês e é top. As crianças gostam muito, ela faz viagem com os meninos para os Estados Unidos, é uma escola super 10. Passa para o próximo, Ateliê Lafouet, tem uma surpresa para vocês do Ateliê Lafouet, vocês vão dar uma engordadinha hoje, tá? Vai vir aqui um bolo bem gostoso que eles mandaram para nós. Próximo. Marique Acessórios, tem um presente para vocês da Marique Acessórios. Qual que é a outra? Aulas de piano. Gente, estou fazendo piano com a Maria Ângela Pires. Tem também o próximo, a JP Produção, que é os meninos que fizeram toda essa produção aqui que vocês estão vendo, os microfones, as câmeras. Eu falo que atrás tem os guarda-chuva, mas é o softbox, né, que chama o nome. São os meninos, João Pedro e o Fernando. Estão ali atrás, gente, ó. Mas eu não vou mostrar eles, não, que eles estão tudo escondidinho. E o próximo... a Ercelaria. Gente, esse é um parceiro lá de Cachoeirinha de Pernambuco. Eles são especializados em vaquejada. Né? Então, como eu gosto de cavalo, falei, vou buscar um dos meninos também. E a Positivo Brasil, que é limpa nome. Quem tiver interessado, depois me chama no PV que eu vou estar falando. Tá? Vamos começar? Bora lá. Bom, eu posso dizer para vocês que é a lei da atração, né? Então, eu vou perguntar para você, Carla Kelvane, conta para a plateia, para os meninos todos que estão aqui vendo o acaso, por que começou o nosso podcast? Fala aí, Carlinha. Então, né, nós estávamos todas reunidas em uma sala, separando provas, né? Você lembra da data, mais ou menos? Dia 4 de dezembro de 2022. 4 de dezembro de 2022. Estava quem? Eu, você, a Kel e mais duas amigas nossas, né? E a gente estava separando a prova e a gente começou a conversar e você pegou e falou assim, nossa, isso aqui dá um podcast. Eu falei, realmente dá um podcast. E aí? O assunto estava muito bom. Fazia um tempão que a gente estava conversando, né? Uhum. Já fazia uns 40 minutos. Foi uma conversa bem... Foi. Fluiu a conversa. Fluiu. E aí... Acho que o ambiente também, porque a gente estava sozinha na sala, porque a gente sempre conversou muito, né? E lembrando que a gente estava em sala, a gente estava com as carteiras, né? Na carteira. Nós colocamos as carteiras em posição de 4, né?
com um grupinho de 4, e aí a gente começou a conversar. E aí? Conversar sobre o assunto, sobre vários assuntos, né? E aí surgiu, né? Você, que eu falei na hora que ela falou, eu falei assim, gente, mas o que a mais tá aprontando? Então, Pensei, né? não, e ela ainda olhou pra mim e falou assim, Assim, realmente, bora, a vamos ver. situação ali tava bem assim, Não, eu lembro que vocês estavam sentados, né, mexendo lá, e a gente falando do aluno, né? Vamos chamar ele de Alexandre, né? A gente falando do aluno, você virou, eu falei assim, gente, isso aqui tá parecendo um podcast, né? Aí eu lembro que a Carlinha virou e falou assim... Tá mesmo. Tá mesmo. E depois daquela hora, eu fiquei matutando, só naquele momento. Naquele momento eu fiquei matutando, né? E falei, vamos montar um podcast, né? Aí, como é que foi que você fez na hora? Pra você? Não, na hora lá eu falei assim, gente... O que ela tá arrumando? O que ela tá arrumando, né? Mas assim, tava interessante, mas eu achei que fosse só uma brincadeira ali de momento, né? É. Mas agora eu te pergunto, por quê? De onde surgiu esse estalo em você, que você resolveu fazer o podcast? E logo em seguida Depois, já veio o grupo. Já veio o Grupo e já foi gente, entrando e nós foi isso. conversando. E ali a gente já foi pondo os assuntos. No caso aqui, vocês duas são entrevistadas, né? Vocês vieram perguntar pra mim agora, né? Lógico, vai. Tá vendo? Vamos lá. Já joga. Eu vou jogar o tema aqui e depois eu vou te perguntar. É a lei da atração. Na hora que eu falei pra vocês, eu falei assim, vamos montar um podcast? E eu sou o tipo de pessoa assim, se eu falar que eu vou fazer uma coisa, eu faço. Eu jogo pro universo e eu consigo, né? E aí eu virei e falei assim, vamos montar um podcast? Já montei o grupo. Eu acredito que na hora que eu montei aquele grupo no WhatsApp, com nós 5, Deus já falou, vamos embora. E como que eu posso dizer para vocês? Foi o acaso, né? Foi por acaso que aconteceu essa conversa. E aí eu falei, vamos embora. Só que eu esqueci, do dia 4 de dezembro até há 2 meses atrás, que eu acho que veio comigo na construção, eu não falei mais em podcast. Não. Aí é aquela situação assim, você joga para o universo, fica quieto, silencia e deixa o universo captar a tua vossa mensagem. E aí foi o que eu acho que aconteceu. Eu fui pedir para a JP Produções, né, para o João, falei, quanto que fica para gravar um curso? Que eu tenho um curso que eu queria gravar. Mas durante a gravação foi demorando, eu falava, gente, não é o curso que eu quero gravar, não é o curso. Eu já estava tudo fechado com ele, já estava tudo para pagar o curso e tal, né? Já tinha separado, já tinha feito os módulos, tudo. Aí eu falei assim, eu não quero fazer o curso. Ô, João, quanto custa para fazer um podcast? Ele falou, tanto. Falei, bora. Eu já tinha a mesa, já tinha a televisão e já tinha o local. E aí foi construindo. Agora eu te pergunto, e a lei da atração na sua vida? E a lei da atração na sua vida? Porque o acaso, para mim, foi a lei da atração. A lei da atração na minha vida, ela é muito presente. Como que você... Porque eu falo assim, ó, às vezes no meu quando eu tô sozinha, eu falo assim, ó, eu quero que isso aconteça. E eu vou caminhando para que isso vá acontecendo. Eu vou te contar como que eu entrei onde eu estou hoje, na creche onde eu trabalho. Só uma pergunta. Além de tudo isso, você faz orações também. Você acha que a oração ajuda? Eu sou muito religiosa e a oração faz parte da minha vida. Eu já levanto, eu já entrego o meu dia, eu já entrego tudo aquilo que eu vou fazer. Na hora que eu entro na minha sala, eu já entrego as minhas crianças. No caminho, eu já vou fazendo sempre. Eu vou sempre orando, eu vou sempre entregando. A oração, para mim, vem em primeiro lugar, né? E como que eu entrei onde eu estou hoje? Você fala no profissional? No profissional. Certo. Eu estava no banco, aí toda hora vinha assim, ó, leva currículo em tal lugar, leva currículo em tal lugar, leva currículo em tal lugar. Tipo uma intuição, Carla? Isso. Tá. Aí eu cheguei, fui no banco, peguei o que eu tinha que pegar e fui embora a pé. Aí eu lembro que eu passei numa papelaria, imprimi os meus currículos, fui na loja, conversei com meu esposo, falei assim, olha, eu preciso ir em tal lugar, como que eu faço para mim chegar lá? Aí ele pegou e me explicou e eu estava a pé. E eu fui na avenida, tudo ali do distrito, aí eu entrei numa rua. Eu falei, sabe quando você entra na rua? Eu falei assim, eu escutei uma voz, falei assim, entra aqui. Eu fui, entrei nessa rua. Só que estava muito sol. Aí eu peguei, atravessei a rua, fui pro outro lado, que estava sombra, aí eu vi a creche, assim, E eu ia entregar o meu currículo no berçário. Você é formada em pedagogia. Aí eu entrei. Isso faz quanto tempo, Carla? Isso foi meu aniversário foi dia 21 de janeiro, foi dia 19 de janeiro. Uma pergunta, você não ficou preocupada? Eu não arrumo emprego, eu não consigo. Não, a tua mente estava programada
para falar, eu quero isso E é eu vou isso, conseguir. E eu vou conseguir. E eu vou entrar nesse Em lugar. nenhum momento veio coisas assim, tipo, negativas para não? Não. Entendi. Eu- Muita gente tem esse negativismo, Eu né? sou muito positiva em tudo aquilo que eu faço. Certo. Às vezes tem momentos que eu falo, nossa, será que vai dar certo? Não, vai dar. Já deu certo. Não tem eu essa não de falo não vai assim, dar. ó, vai dar certo. Pra mim, já deu certo. É o que conta. Pra mim, eu já falo assim, já deu certo. Deus já colocou a mão, então vamos embora. Ele já sabe o que vai acontecer comigo. Aí eu fui, né, conversei com a menina, deixei o currículo lá, a creche é nova. A creche abriu em agosto do ano passado, só que ela começou as funções dela em outubro. Você determinou uma creche ou você disse, eu vou para trabalhar em creche? Não, eu determinei um lugar. Eu queria trabalhar naquele lugar. Você colocou aquele lugar para Sim, trabalhar. porque já tinham me convidado para trabalhar naquele lugar. Entendi. Teve pessoas que olhou para mim e falou assim, olha, você tem perfil para trabalhar com crianças especial. Se eu te fizer um convite, você aceita? Eu falo, sim. E o engraçado é que a enfermeira que trabalha nesse lugar que eu estou trabalhando ia na loja. E toda vez que ela me via na loja, ela falava, deixa seu currículo lá, você tem perfil, o jeito que você é. Você E lá é seria muito para trabalhar com dócil. crianças? Sim, para trabalhar com crianças. Certo. Aí eu falei, tá. Aí, sabe, aquilo ficou na minha cabeça. Aí a Kel também tinha me falado de alguns lugares, levei currículo em alguns lugares que a Kel também me levou. E eu comecei até não, fiquei uns dias, mas eu não me adaptei. Aí, numa sexta-feira, eu lembro direitinho, gente, numa bela sexta-feira, a menina mandou mensagem. Carla, você tem uma entrevista. É nesse lugar que você está hoje. Sim. Aquela coisa, né? Ela tinha essa visão, ela queria muito este lugar. Então, saiu de um lugar e entrou, Onde eu queria. né? E onde eu estou. E aonde que ela está. Então, realmente. E aí deixa eu fazer, muita gente fala que a lei da atração é o coração e o cérebro, que tem essa conexão muito forte e é assim que acontece. Como que você fazia para pensar no lugar? O que você fazia? Como que a sua mente e o seu coração trabalhava? Eu sempre idealizei trabalhar com essas crianças. Certo. Né? E como que eu conheci essa instituição? A filha de uma amiga tinha uma doença rara, uma síndrome rara, e ela ficava lá. E eu falava assim, gente... Aí foi a partir desta criança que começou a despertar em mim a vontade de aprender sobre todas as neurodiversidades que tem. Numa então, criança. em tudo, todas. Eu estudo muito. O que é uma neurodiversidade? Criança que tem autismo, que tem TOD, que tem síndrome de Edward, que é a síndrome do cromossomo 18. Então, assim, aí, através dessa síndrome do cromossomo 18, eu comecei a me despertar para as outras síndromes. Aí eu comecei a estudar autismo. Fui estudar autismo. Durante a época que a gente ficou em casa, né, por conta do Covid, da pandemia, eu comecei a estudar. E eu fui me aprofundando, e o assunto foi me interessando, e eu fui estudando, eu falava assim, gente, eu achei minha praia. É aqui que eu quero ficar. É com essas crianças que eu quero trabalhar. Tá. É com essas crianças que eu vou seguir minha vida. E aí você seguiu, fez as visualizações. Sim. E você pode dizer que hoje você está nessa instituição porque foi a lei da atração. Sim. E providência Então divina. Funcionou. Você pensa, sua mente realiza, né? Consegui. Que é Napoleão Hill. Gente, esse livro aqui, depois eu vou contar pra vocês o que é esse livro. Eu quero saber. Você ficou olhando ele, né? Você já ficou olhando ele. Você gosta de livro, né, Dora? Eu adoro. Esse livro tem história. Você já até falou pra mim uma vez que foi teu pai que te deu? Você lembrou, né, danada? Lembrei. Esse livro aqui é um livro que por que ele está no cenário? Porque é a lembrança do meu pai, tá? E aqui fala da lei da atração, aqui fala o que é, o que você pensa, a sua mente realiza. Essa é a frase de Napoleão Hill. Meu pai pagava pra gente ler. E ele falava assim, o filho... Você contou mesmo. Foi nesse dia. Foi no nesse dia do que eu podcast, contei? que a gente estava fazendo então, podcast. Você pessoal, falou isso. pessoal, o assunto já que nós já estávamos falando. Olha, a gente conversou muita coisa. A conversa lá durou uns 40 minutos, não foi? Acho que muito mais. Foi mais, né? Mas acho que foi quase uma tarde inteira. Então assim, ele falava assim, o filho que ler um livro vai ganhar R$10. Mas o filho que ler A Lei do Triunfo vai ganhar 50. É como se fosse o dinheiro na época de hoje. Gente, eu tinha 12 anos, tá? Hoje eu tô com 51 anos de idade. São dois volumes. Esse livro é a terceira edição de 1945. É um dos livros mais vendidos no mundo, depois da Bíblia, né?
E como que uma criança de 12 anos ia ler um livro, né? Cheirando a sebo, né? E olha aqui, gente. Não sei se a câmera vai pegar. Será que pega? Meninos, a câmera pega? Olha aqui, gente. É uma lembrança muito boa que eu tenho do meu pai. Pai, obrigada por esse livro. E é esse livro que me dá essa força, esse entusiasmo. E eu tenho uma frase comigo que fala: tudo que eu toco vira ouro. Tudo que eu penso acontece. Falei de comprar um cavalo, eu fui lá e criei cavalo. Falei de andar de bicicleta, gente, eu cheguei em Ribeirão Preto de bicicleta. Eu falei, eu vou conseguir. Foram 100 quilômetros em 98 quilômetros com 93 quilos em 6 horas. E eu falei, eu vou. Em nenhum momento, igual você, Carla, em nenhum momento eu pensei, eu não vou conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. E fui. E esse livro aqui, meu pai, ele dava para nós e falava, lê a Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Então eu posso dizer para vocês que eu cresci. Eu não consegui ler ele inteiro, porque ele é enorme, ó, tá vendo? Ó? São dois volumes, eu não consegui. Mas eu comprei depois a 21ª edição, comprei a 29ª edição, e a 29ª edição eu consegui ler inteirinho. Você está falando de frase, eu tenho uma frase que eu levo comigo. Qual que é? Me jogue aos lobos que eu voltarei liderando a matilha. Essa é boa. Fala uma frase pra mim, Kel, você tem? Eu não tenho, eu sou mais igual a casa. Eu falo assim, eu gosto muito, eu acredito em certo ponto na lei da atração, sim, mas eu sou muito igual a casa. As coisas acontecem, e acaba sendo atração, né? Porque ao mesmo tempo que eu falo assim, eu quero isso, eu desfoco muito rápido. Eu tenho essa, eu sou assim. Então eu tenho um desfoco muito rápido, aí eu acabo esquecendo aquilo ali. E aí, mas acontece, eu acho que de uma forma ou outra, a gente se lança, né? E a gente transforma aquilo em ação. Quando a gente pensa muito naquilo, igual você pensou em alguma coisa, você transformou isso em ação. Transformei em ação. Entendeu? Então isso ajuda muito. Então, a coisa mais importante que a gente tem na vida é pensar, mas olha o poder de falar assim, vamos montar um podcast? Gente, nós estamos com uma sala pronta, nós estamos com ele aqui. Vamos. Ó, eu não conhecia vocês, eu conheci vocês no ano passado. Eu, como professora de apoio, nós lá fazendo a atividade que a diretora pediu para nós. E do nada, olha onde nós estamos hoje. Então, o universo, ele colabora também. Deus faz com que as coisas aconteçam, né? Agora uma coisa que eu vou falar para vocês, só voltando ao assunto do coisa. O que sua mente pensa, ela realiza. Realiza. Verdade. Então, esse livro aqui, gente, vocês sempre vão ver aqui no cenário. E eu gosto muito dele, eu tenho muita... E os outros objetos? Eu tô vendo, tem muitas coisas aqui. Curiosa, e a gente vi tá várias vendo. coisas. Tem Eu algum amei isso aqui, ó. Tem. Essa Tudo aqui do que tá aqui, fundo, ó. tudo que tá aqui né? a mesa é porque eu gosto de jogos, tá? Então ela parece um tabuleiro de damas, eu ensino jogos pro mundo inteiro, né? Então ela tem um tabuleiro, eu já tinha a mesa. Quando eu comprei essa mesa, eu queria jogar a dama nela, né? Então eu tinha muita vontade. A televisão, eu já tinha moringa tá aqui porque é um ambiente rústico, né? Então eu quis colocar a moringa aqui. Vai ter mais coisa que vai chegar. Atrás de mim, nós temos aqui uma lua, né? Um sol, né? Foi um presente da Sandra Pimenta, a comadre, e ela falou, eu vou te dar um presente pro seu podcast, né? Eu falei, então eu vou deixar nas suas mãos. Aí ela me deu a iluminação atrás de mim, então o sol brilha. E tem uma frase dos índios Sioux, que eu sou apaixonada por eles falam, levante com o sol e ore, assim o grande espírito vai te ouvir, né? Então aquela situação de levantar cedo e tal, e eu recebi dela de presente esse sol. Eu falo que é o sol que está atrás de mim. Do lado do sol, o que nós temos? Ventilador. Um ventilador, né? Esse ventilador tem história, tá? Esse ventilador é muito antigo. Eu comprei de uma amiga minha, tá? Eu comprei esse ventilador. E o ventilador, ele é o vento, ele joga. Então eu quis o ventilador para ele jogar as palavras do podcast, tá? Que essas palavras que vão ser faladas nessa mesa, que nós já temos 17 episódios para frente, já está tudo marcado, que voem boas palavras, que muitas pessoas escutem boas palavras. Então o ventilador tem essa intenção. Embaixo, o que nós temos? Embaixo? Do ventilador. Nós temos um joguinho, né? Um mosaico, né? Sim. De madrepérola. Verdade. Né? Ali é um jogo da Indonésia, é um jogo de gamão, né? Poder simular com o meu sobrenome, né? Gama, né? Então eu deixei o joguinho ali, é um jogo que eu gosto muito, que eu ganhei da minha mãe quando ela foi para a Indonésia. A balança, juntamente com os pesos, tudo aqui é balanceado. Tudo aqui que se for falado, a vida é uma balança, né?
Sim. Então a gente está aqui para ser balanceado, para a gente poder falar as coisas assim na medida do possível, não falar coisas ruins, então tudo balanceado. E ali naquela mesa ali atrás de vocês, ó, tem uma lamparina, um presente, que é Linda. da Wanda, uma amiga minha, que ela falou, faço questão de te dar um presente. E não podia faltar o cafezinho, né? Que é um torrador de café também, que eu comprei de uma amiga minha, tá? E vai ter muito mais coisa. Quem quiser agradar o ambiente aqui, pode agradar, que a gente não fica triste, não, tá? E vamos lembrar, meninas, você contou uma vez do apartamento. Como é que foi da lei da atração do apartamento? Certo. Carla, conta tudo, conta tudo. Eu era novinha, né? E eu tava lá no meu quarto e falava assim, gente, quando eu crescer, eu quero um apartamento com sacada. E eu, tinha 15 anos, tava no primeiro colegial, coisa de adolescente. Aí gente, joguei tudo, sempre morei com a minha mãe, né? De repente, minha vida deu um 360. Conheci o meu esposo, a gente foi morar junto. Primeiro apartamento que a gente foi morar, Sacada. no Polo, lembro direitinho, 2 sacadas. Uma no meu quarto e uma na sala. Você idealizou, você visualizou. Visualizei e a gente foi. Depois, passou um tempo, a gente foi para um outro apartamento um pouco menor, tudo. E eu lembro que quando a gente entrou nesse apartamento, ele falou assim para mim, a gente vai ficar 5 meses dentro desse apartamento. Gente, foram 5 meses. Eu mudei, eu fiz 1 ano que eu tô nesse apartamento que eu tô agora. A gente mudou antes do Dia dos Namorados, 1 semana antes. E realmente fez 5 meses. Ele falou, a gente vai ficar só 5 meses aqui dentro. Incrível isso. E a gente entrou nesse apartamento que a gente tá hoje. A gente tem uma sacada linda. Você queria com a sacada. Queria. Mas- E eu tenho a visão da cidade inteira. Essa questão de sacada é até interessante. Vou trazer uma situação que já aconteceu na minha vida muitos anos atrás. Vamos voltar um pouquinho, acho que a minha família vai até falar assim, nossa, mas aquela... Você foi lá. Eu vou voltar lá atrás. Quando a gente era criança, né? Nós tínhamos na rua da minha casa, assim, tinha uma casa com sacada. Né? Igual aconteceu. E aí, lá, a pessoa que morava lá, a gente chamava ela de delegado. Ele não era delegado, mas a gente chamava ele de delegado. E a gente sentava na guia da rua e olhava para casa e falava assim, nossa, uma casa com sacada. Antigamente, nem todo mundo... Era muito mais complicado ter uma casa com sacada, né? Era um sonho, assim, quase que... Impossível. E a gente sentava e olhava para aquela casa e falava, nossa, uma casa com sacada. Não era nem aquela casona, era uma casa com sacada. Mas a gente falava assim, nossa, mas... é uma coisa que a gente não vai ter uma casa com sacada, né? A minha mãe e meu pai, eles vieram de uma família muito simples. E o meu pai e minha mãe sempre lutou muito na vida. Sempre foi, assim, exemplo mesmo dentro da minha casa. Pessoas, assim, fantásticas, né? E hoje, a minha mãe tem uma casa com sacada. Nós moramos numa casa com sacada. Eu vi lá. E aí, então eu falo assim, foi uma coisa que a gente olhava e a gente não falou, mãe, a gente quer ter uma casa com sacada, né? Mas a minha mãe e meu pai, nesses anos de luta deles, né? Porque minha mãe é inspetora de aluno, né? Uhum. Meu pai trabalhava de segurança. Então, quer dizer, foi muito sofrido a vida deles. E foi conseguindo as coisas na garra. E aí, hoje a gente tem uma casa com sacada. Minha mãe tem uma casa com sacada. E ela sempre idealizou uma casa também com sacada? A minha mãe, ela sonhava em ter... Olha, minha mãe sonhava em ter um quarto para cada filho. Por exemplo, o quarto das meninas e o quarto dos meninos. O sonho que dava pra época. E ela conseguiu? Conseguiu, mas a gente casou antes. De morar com ela. Mas ela conseguiu o objetivo dela. Ela conseguiu, né? Então, assim, eu tenho um exemplo muito grande na minha família. O meu pai e minha mãe, eles são, assim, são pessoas fantásticas. A trajetória de vida deles é uma coisa, assim, eu falo que dá um filme, sabe? Meu pai morreu vai fazer 2 anos, né? Foi uma coisa, assim, que abalou as estruturas da minha casa. A minha também. Foi uma coisa, assim, que a gente não esperava, né? E a gente sofre ainda muito com essa perda, né? A minha mãe supera bastante coisa. Mas, assim, a gente é muito feliz, né? Porque a lembrança dele é muito boa e meu pai sempre foi uma pessoa muito... Ele era positivo? Muito positivo. E eu nunca vi eles falarem de situações difíceis ou trazer coisas pra gente, sabe? Igual hoje a gente vê, né? Por isso que eles conseguiram. A lei da atração, ela exige isso, o positivismo, eu acho que é um né? presente, eu acho que a vida deles, até o final da vida do meu pai, a vida deles é um exemplo pra mim o tempo todo. Eu olho pra minha mãe, ela é uma guerreira. Minha mãe é uma pessoa que é fantástica. Legal. Né? É uma pessoa, assim, que
supera qualquer expectativa de um ser humano. Eles já tinham uma visão moderna na época. Antigamente as pessoas eram mais duras, a minha mãe sempre teve leveza, meu pai sempre teve leveza. E hoje, pra gente ter tudo que a gente quer, precisa de leveza, né? Precisa Você de falou leveza. de pai, eu lembrei uma situação que meu pai fazia. Ele chegava para nós, ele ensinava um exercício. Ele falava assim, ó, vamos sentar aqui, vamos fazer uma autossugestão. E essa autossugestão era uma coisa muito interessante. Ele falava assim, ó, vamos todo mundo imaginar um cinema todo vermelho e uma tela branca, tá? E ele punha as músicas que ele gostava para nós. Aí sentava os filhos na sala e ele falava, fecha o olho. E a gente fechava. O que você quer? E ele me ensinou a fazer essa visualização. E aí ele falava assim, ó, desenhe o que você quer nessa tela. Se imagine nessa tela. E eu aprendi essa tela com ele, eu virei e falei assim, eu vou começar, eu queria muito comprar um carro. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade, né? Eu dava aula de violão, falei, eu vou comprar um carro azul, quero comprar um Fusca azul. Meninas, eu fui colocando esse Fusca azul na minha tela e eu só me imaginava nesse Fusca azul, pois não é que o meu primeiro carro foi um Fusca azul. Gracinha. E teve uma outra parte da lei da atração também, que eu fiz uma oração, né? Sempre que eu faço a lei da atração, eu faço oração com Deus e peço. E eu casei, eu queria uma casa. Eu falava assim, gente, eu quero uma casa. E um dia sentei na sala de televisão e falei, Deus, me dá uma casa. Nem que seja velha, mas eu quero um quintal para mim poder plantar minhas plantas. Minha mãe fala isso. E meus filhos andarem. Gente, teve uma terra. situação no casamento, né? Que nós tivemos que sair das casas onde a gente estava. E aí eu fui parar numa casa velha, muito velha, com um quintal enorme dentro da cidade. As portas da casa tinha até lingueta, aquelas linguetas, as travas de borboleta atrás, sabe? Gente, Nossa, antiga. Do jeito que eu pedi, a casa aconteceu. Hoje é o estacionamento ali da padaria Estrela Saída, sabe? Mas olha o tamanho para você ver daquele lugar ali. Era a casa daquele lugar e o terreno enorme, mas era muito grande. Então, assim, podemos dizer assim, ó, que a lei da atração acontece. E o acaso foi a lei da atração. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Eu não contei para ninguém. Só nós que sabíamos. Ninguém sabia dessa situação de que o acaso foi colocado em pauta, né, pra gente poder fazer. E eu fiquei em silêncio. Eu só fui abrir a boca para falar de O Acaso com a JP Produções. E aí, quando eu falei para os meninos da JP Produção, eles falaram, vamos embora, vamos fazer. Aí o João Pedro foi buscando os preços para mim de tudo. Onde que eu comprava isso, onde que eu comprava aquilo. E aconteceu. Mas, agora, eu preciso que vocês contem qual é o assunto que nós estávamos falando aquele dia. Fala aí, Kelvane, qual era o assunto que nós estávamos falando? Criança, né? Nós estávamos conversando sobre essa criança, a agitação dela. Então, nós estávamos fazendo deduções, né, no caso. Era um aluno problemático que a gente tinha ali. Que tinha, o Alexandre, né? Isso, O Alexandre. E essa criança, ela era muito agitada. Né? Quais as características dessa criança? Só para a gente poder contar para o pessoal. Ele era agitado, ele não ficava sentado, ele respondia a professora toda hora. Quantos anos? Acho que ele estava no 3º ano, né? Na 3ª série. Uns 8, 9 anos. 8, 9 anos. E aí a gente começou a diagnosticá-lo, né? Entre nós ali. Entre uma nós, conversa uma conversa informal. Entre nós, a gente foi olhando e a gente foi vendo... Pelos nossos conhecimentos, né? Dentro onde que ele se encaixava, né? Aí a gente só observou tudo, ficamos olhando. Eu lembro que eu falava que era espiritual. Pra mim, eu pensava que era espiritual. Coisa bem antiga, né? Tudo antigamente era muito espiritual. Mas né? Mas assim... E aí, o que você fala pra mim? O que ele tinha? Conta pro pessoal. Na época a gente deduziu que ele tivesse TOD. que ele tivesse... O que é o TOD, Kel? O TOD a criança, a criança ela fica muito agitada com o TOD, né? A criança ela tem... Quais são as características? No caso, a criança ela é desafiadora o tempo todo. Ela não aceita o não. Ela não aceita o não, ela responde o tempo todo. Pode responder o tempo inteiro. A figura que a pessoa tem, com o adulto, né, que vai tomar conta, que vai cuidar dessa criança, ela está sempre desafiando. O não dela é predominante. Você teve crianças? Então, já você que trabalhava com ele na época, vocês duas ou não? Não. Ele não era. Só para entender, para o pessoal entender. Ele não tinha laudo fechado ainda. Ele não tinha laudo. Na época ele não tinha.
a gente fez só uma Tá, deixa eu só falar para o público o que vocês eram na escola. Vocês sempre acompanhavam uma criança, né? Sim. Na escola. Cada uma de vocês tinha uma criança que acompanhava, Criança né? que acompanhava. Como que chama esse cargo na prefeitura? Como que chama? Apoio pedagógico. Apoio pedagógico. Então, a criança tem o laudo, vocês vão lá e acompanham ele. No caso, o Alexandre não tinha acompanhamento. A gente estava ali numa conversa informal. Mas era um caso que era para estar verificando, que é o que a maioria das pessoas vê a situação, ou até fala para o pai e para a mãe, mas para o pai descobrir, ou para o pai falar assim, meu filho tem determinadas situações que ele não consegue obedecer, ou então situações mais neurodiversas, né? Ela não entende muito bem, o pai não entende muito bem isso, né? Porque é só uma criança levada. Na cabeça do pai não tem nada. Não, na cabeça do pai é muito difícil para vários pais aceitarem, né? Né? Então, eu já tive casos de pais chegar para mim e falar assim, não fala que eu não dei o remédio, não. De crianças que já tomam remédio. Não fala que eu dei remédio, que eu não quero ficar dando remédio pro meu filho desse jeito. Olha, tem que tomar 2 remédios, né? E eu falo assim, mas o remédio não é para cura, porque não tem cura. Não tem. O remédio, né? para que serve o remédio? O remédio geralmente é para acalmar a criança, para ela poder receber as instruções. Entendeu? A criança muito agitada, ela não recebe instruções. Eu já peguei sala que tinha, por exemplo, uma criança diagnosticada, né? Mas assim, tinha 3, 4 TDAH ali, que não era diagnosticado. TDAH é outra coisa. É outra coisa. Sim, o TOD é uma. O TOD é uma. TDAH TOD é é uma. outra. O que é o TDAH? O TDAH é agitação mental, né? Muita informação. A criança tem muita informação, ela solta muita informação. Não né? tem um filtro, né? A boca vai Ela falando não tem, tudo que ela vai vai falando, vendo. ela agita o tempo todo, ela não consegue parar. Né? Aquela falta de limite, que eu antigamente falava assim, é uma falta de limite isso. Mas Esse menino não é é encapetado, esse menino não tem Não é. limite. Então, a gente Era assim falando que eles aqui de um viam, jeito né? Bem assim, para as pessoas entenderem. Porque às vezes a criança tem essa agitação toda e o pai fala assim, é só a criança, ele só é danado. Ele Será só que eu tenho TDAH? chama. Porque eu sou muito agitada, gente. Então, eu tenho. Então né? isso é comum, às vezes, das pessoas? Não é uma Sim. coisa muito grave, assim? Não, é uma coisa que se for regulado direitinho, se a criança tiver a regulação certa, ela consegue desenvolver normal e ela faz as coisas. A agitação é que é complicado, né? Então, você está fazendo uma coisa, você pensa em 10 ao mesmo tempo, às vezes a falta de atenção em determinadas situações atrapalha. Então, a medicação, ela vem o quê? Ela vem para ajudar, ela vai acalmar essa criança. Tipo, centralizar a criança. Centralizar a criança, ela não só vai acalmar a questão da agitação da criança, mas ela vai focar mais a criança naquilo. E o Alexandre, nós estávamos pensando que ele tinha TOD, tinha TDAH, o que mais? Mas era o TOD Só TDAH, uma história né? de TDAH. Porque você viu a necessidade dele de te afrontar em algumas vezes, às vezes da professora. Se jogar no chão, de falar que não, né? era assim. Porque foi um diagnóstico ali que a gente fez na hora, avaliando ele naquele momento ali. Na verdade, para fazer uma avaliação de TOD, de TDAH, a gente não faz assim, a gente observa, faz igual os professores fazem mesmo. E como né? que você trabalha uma criança dessa? Você olha para a criança e verifica, né, o comportamento dela. Isso é uma coisa que a gente vai vendo dia a dia, vai olhando, vai observando, né, o que ela faz com mais frequência, tudo, e aí a gente faz os encaminhamentos, né? Isso para você trabalhar uma criança que tem TOD, ou TDAH, ou autismo, você tem que ter muita empatia e paciência. Muita. Né? Essa é uma das lições que está aqui. Isso, não só no mundo das crianças, no mundo todo da presença. E esperar, né? Esperar acontecer. Porque a gente está falando de uma pessoa, a gente não está falando de um objeto. Não, a gente está falando de uma pessoa que às vezes não vai entender. Porque uma pessoa é uma criança agitada demais que não sabe como parar, né? Você imagina assim, eu tenho, então como que funciona isso? Eu começo a fazer uma coisa, eu vou agitando. Eu não paro. Quando dá 3 horas da manhã, eu continuo naquilo. Eu sou vou. assim. O cérebro não desliga. Eu vou. Eu sou assim. Imagine uma criança na sala de aula, entendeu? A diferença para uma criança é que eu tenho minha regulação. E ela não entendeu? tem. E ela não tem. E aí ela precisa da medicação. Eu sei mais E aí que ela precisa da medicação. Precisa da medicação. Até um adulto precisa. Tem hora que você precisa. Eu nunca mediquei. Então, a função de vocês dentro de uma sala de aula para o professor, que é o dono da sala de aula, é muito importante. É muito importante. Você tem alguma suma importância para a escola.
Porque esse trabalho que é feito com as crianças é justamente para ela focar numa pessoa, porque não tem como. Às vezes ela está muito agitada ou por algum motivo, ou às vezes ela não consegue ter a atenção que precisa, porque a maioria das vezes é não conseguir entender o que a professora fala. E como que é o E acaba trabalho? atrapalhando a sala. E como que é o trabalho? Você fica o tempo todo com essa criança? A gente fica o tempo todo com essa criança. O ano inteiro. O ano inteiro. Dá um vínculo, né? Dá. Essa criança, ela é trabalhada de forma assim, a gente tem que sempre lembrar que o professor, ele é a figura principal da sala. Sim, você Né? está ali apenas para um apoio. Geralmente, os apoios, tanto da prefeitura ou do estado, que eu já vi, é o mesmo sistema. Você vai aplicar aquilo que o professor dá. Você entendeu? ajuda o professor da professor dá atividade. você aplica. A gente vai aplicar. Só que você concorda comigo que numa sala que tem 30 meninos, 20 meninos, é quase humanamente possível esse professor ter condição de ficar focado naquela criança? Difícil. Muito Então complicado. é aonde que as PAs entram. Que né? são vocês, Sim. professor de No apoio. caso, O Mas que é agora PA? né? O que é PA? Aí é professor de apoio. Professor de apoio. Isso. Professor auxiliar. Aí o que acontece? Você tem que entender também o lado do professor. O professor é um professor da prefeitura ou do estado, ele tem muitas coisas, eles pedem muitas coisas, muita papelada, muita Nossa, coiserada, papel. fora as provas que tem que dar, as avaliações que dá. Também eu Hoje acho um pouco está muito puxado. bom para o ensino da prefeitura do estado, está muito legal, né? Eu falo Aí o assim, que ó, acontece? É muito puxado Muito isso puxado. para eles. Então, é onde que se a gente for fazer só aquilo que manda, a gente tem que ter aquela parceria com o professor, né? O professor, eu tenho umas atividades aqui que vai funcionar para ele. É importante uma grade O curricular. professor ajuda Eu muito vocês acredito, também, né? Ajuda. Eu acredito fielmente que a grade curricular do ensino de educação especial, ele tem que ser mais filtrado, na minha opinião. Na sua opinião. Eu acho que tem que ser mais filtrado. Por exemplo, tá lá no 6º ano. Vamos lá. Sexto ano, o que é importante no 6º ano? Eu tô falando 6º ano porque eu tô no 6º ano, agora 6º até o 8º ano. Então, o 6º ano é tudo, é matemática, A criança, quando é Então, pequena, divisão, ela tá no estado. E eu tô Aí, na Vocês não estão mais na acontece? prefeitura? Não. não. Eu Aí o que tô na acontece? creche da prefeitura e ela tá no estado. Aí o que acontece? Uma criança de 1º a 5º ano, já aconteceu de eu pegar menina de 4º ano, que não é alfabetizada, e as crianças no 4º ano elas têm vergonha de falar. Que elas falam assim, eu falava assim, vamos aprender. Aí a criança olha pra mim e fala assim, Eu não sei. Eu já sei. Ela fala assim, eu já sei. Então faz. Então, o que acontece? Ele não faz. 4º, 5º ano, qual que é essa fase? A criança começa a interessar por outras coisas, tipo uma namoradinha, um coleguinha aqui. No 3º ano, eles não são... Tem um ou outro, mas no 4º ano o bichinho começa a pegar já. Eu vou olhar aquela menininha, aquele menininho, os interesses são eu tô outros. paquerando Aí, a aquele. vergonha de falar que não é alfabetizado é muito grande. Muito grande. Então, eles não falam, eles não querem. Até você A insegurança deles é muito grande, né? Eu lembro que quando eu tava... E nem sentar perto. Nem porque sentar perto. Às vezes sentar perto também e a gente não precisa... Se a criança falar pra mim assim, não quero que sente perto de mim, se eu sentar A gente respeita. eu falar, não precisa. Eu vou lá, eu tô lá para aquela criança. Então, não precisa necessariamente você grudar a criança em você, porque às vezes a criança tem vergonha. Então, deixa eu entender. E a gente tem que deixar Até a criança o 4º chegar. ano é fácil a função de vocês ficarem do Sim, lado da criança isso. que tem essas Às dificuldades vezes. e ajudar. Agora, uma criança de 5º ano é mais Às vezes difícil. elas não querem. Eles não querem. Às vezes. O ano passado... Alguns até aceitam, mas as outras não querem que você senta ali. Elas querem ter a Gente, liberdade. então, verdade. Vamos pensar assim, quantas crianças antigamente que não foram feitos esses diagnósticos, né? E passaram despercebido e tomaram bomba, né? Muito. Eu vou fazer um tomei gancho. bomba no primeiro ano. Eu tomei bomba no Eu primeiro não vou colegial. contar quanto que eu tomei bomba, não, gente. Assim, Pode parar com isso. vou esquece fazer um o assunto. gancho. O que aconteceu? Aí Por você que tá que eu... perguntando, é no primeiro ano? Pô, aquela É. eu falei assim, é no primeiro Igual ano. assim, por que eu entrei na educação especial? Vou explicar o porquê. Meu irmão, ele tem TDAH. TDAH. Que é aquele que o cérebro É. não consegue filtrar Não tal. filtra e a criança é tudo. super agitada. Super agitada. E um adulto Aliás, hoje pode ele ter não, também. é que ele não consegue filtrar. Aliás, é o filtro mesmo. Ele não filtra, mas ele recebe muita informação. excessiva. Aí o que aconteceu? Eu via a luta da minha mãe e da minha avó com o meu irmão na escola. Gente, meu irmão, ele punha... Só não punha fogo porque não tinha jeito. Mas a minha mãe era chamada toda semana, porque ele tá batendo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu via aquilo, e eu vi o tanto que aquilo angustiava a minha mãe, porque doía nela. E eu participava, né? Porque eu e a minha mãe, a gente é assim, unha e carne.
A gente é muito amiga. E aí eu falava assim, e eu via ela daquele jeito, naquele desespero, e sozinha, porque os meus pais separaram, minha mãe ficou com os 3, com a bomba, né, com os 3. E minha mãe trabalhando, e meu irmão dando trabalho, tudo. Aí, gente, eu falo que tudo é um acaso. Minha mãe leu um livro de um médico. Hoje ele tem um consultório lá em Ribeirão. Chama Os Levados da Breca. Minha mãe foi ler Esse livro, Levados da Breca. Uhum. Gente, ó, livro Levados da Breca. Minha mãe leu De quem esse que é o livro? livro? Dr. Marco E Antônio o que que Arruda. fala? E o que que fala do livro? Das crianças de TDAH. Que legal. Gente, nós foi parar no consultório do médico em Ribeirão Preto. Certo. Eu apaixonei no consultório. Eu era novinha. Foi Quantos anos onde você eu... tinha, Carla? 18. A outra lei da atração aí, ó. 18. E aí? Eu entrei no consultório, eu fiquei apaixonada no consultório. E foi O que que tinha por você ter pouca apaixonado? informação. Pouca? Pouca. Um consultório clean, Certo. com jogos, com algumas coisas pedagógicas, tudo. E um monte de livro. E uma televisão. Só. E várias salas. E por que isso lá? Tem algum... Lá ele é um centro, né? Chama Instituto Glia. Né? E a gente entrou nesse instituto. E eu fiquei olhando, foi onde eu vi pela primeira vez na minha vida uma criança com autismo. Porque eu nunca tinha visto. Com 18 anos. Eu nunca tinha visto. Gente, eu olhei na criança e fiquei só. Com 18 anos, né? Moça, como que eu nem consegui disfarçar, gente. Coisa feia. Mas tudo bem. E ali eu fiquei olhando. Aí a moça vinha e chamava minha mãe, fazia uma pesquisa, depois chamava meu irmão respondia o questionário, tudo. Eles entraram pro consultório. A partir dali, daquele médico, a vida da minha mãe, a vida do meu irmão na escola mudou. Porque ele soube trabalhar o seu irmão. Ele soube trabalhar meu irmão. E eu, gente, aí eu fiquei apaixonada. Hoje o seu irmão faz o quê? Hoje, É. ele realmente, eu falo assim, ó, ele é a minha inspiração. Eu estou na profissão por conta dele. E o que Ele faz? é a minha inspiração. Hoje ele tem uma marcenaria, Que legal. ele tem uma loja que vende roupa online, Aham. que mexe com roupa vintage. Que legal. Ele foi embora do Brasil. E pra quem não acreditava nele, né? Muita gente Manda um abraço não pra ele aí. acreditava. Como que ele chama? Kleber. Manda um abraço pro Gente, ó, Kleber. Um beijo, um abraço. É o superpoder do TDAH, né? O É, TDAH, e ele foi tem- embora. Hoje ele não faz tá muita aqui. coisa. Hoje ele mora nos Estados Unidos, hoje ele fez a vida dele, sabe? E toda vez que ele vem, pra nós é uma alegria. Você tá emocionada. Tô só emocionada, Não chora, gente. não chora também. Aí eu vou te contar o que aconteceu. O dia 10 de junho agora foi aniversário de 90 anos da minha avó. Você E foi também tem uma vozinha com feriado. 90 anos? Eu tenho uma com 94, 98. A minha morreu E aí? há 3 meses. Aí eu peguei e tava na minha casa. Eu te contei isso no áudio, lembra que eu te contei? Você Eu me tava contou. lavando Mas louça. conta agora pro pessoal. Eu estava lavando louça e eu estava pensando, e a minha mãe falou assim, nossa, mãe, o Kleber podia tanto vir, aniversário da avó, que não sei o quê. Aí minha mãe, ai, que dó, ele não vai poder vir porque não deu certo o negócio que ele queria fazer, papapá, e eu lavando louça. E eu falava assim, mas ele vai vir. Dentro de mim, eu sentia A que lei ele da ia vir. atração, olha, quando você deseja... E eu falava assim, ele vai vir. E um dia antes, na quinta-feira, eu fiz um mantra. Ah, você falou pra mim que gosta de fazer mantras. E eu postei meu mantra. Como que é o mantra? Tudo dá certo pra mim, tudo dá certo pra mim. Fiz esse mantra. Só essa frase? Só. Tudo dá certo pra Aham. mim? E joguei, fiz e joguei. Gente, ele É chegou. igual a minha, tudo que eu toco vira ouro. Tudo, olha aqui. gente. Aí, ele chegou, gente. Na hora que ele chegou, eu saí da cozinha, porque eu escutei aquele barulho, todo E mundo dos gritando. Estados Unidos ele veio? Ele veio de surpresa. Pra todo mundo, Pra ninguém todo sabia? mundo, ninguém sabia. Kleber, um abraço, você é o cara. Aí ele chegou tudo, eu chorei, porque eu falava assim, eu acredito que você veio, eu sabia que você ia vir, porque alguma coisa dentro de mim falava que ele ia vir, alguma coisa, e ele chegou. E ele é a sua inspiração pela sua profissão. Sim, eu mandei uma carta pra ele o ano Ela viu a passado, transformação eu vi dele, a né? transformação E ele dele. tinha TDAH. Ele tem. Ele tem o TDAH. Que legal, que jóia. Sabe? Então eu posso dizer que o TDAH, a dislexia também, né, que nós não falamos aqui, inclusive tem um filme muito bom para quem quiser saber o que é a dislexia. Esse filme chama
como as Estrelas do Céu. Eu já né? assisti. É É do menino lindo. indiano, Como Lindo, Estrelas do lindo, Céu. lindo, Muito lindo, bom. lindo. Esse nome, né? Gosto, Como Estrelas do Céu, né? exatamente. É um filme de um menino indiano. Tem até uma historinha assim muito engraçada. Manu, um beijo, filho, para os meus filhos, Marina e Henrique. Eu vou contar para vocês da história. Eu comecei a assistir o filme faz muito tempo, isso em 2004, 2005, por aí. Comecei a assistir o filme, na época não tinha ainda, ele só estava no YouTube, né? Inclusive é um filme que o Walt Disney comprou, eu sei que o Walt Disney comprou esse filme, Como Estrelas na Terra, né? E é indiano. E eu falei assim, eu comecei a assistir, estava assistindo no celular, e eu comecei... E chorava, gente, mas chorava tanto, a Manuela passou do meu lado, nossa mãe, não é de ser boba, pra que chorar desse jeito por causa do filme, né? Assiste pra você ver, depois você vai ver. E eu fiquei quieta. Aí passou 1, 2, 3 dias, ela foi assistir o filme, quando eu passo do lado dela, ela tá só... quer dizer então que agora você tá chorando, Manuela? De tão triste que é o filme. É triste e no final aquele filme... Né? É um filme bonito. Gente, muda a vida. Como Estrelas na Terra. Assistam. É um filme que fala sobre a dislexia. E detalhe, eu me vi no aluno, porque eu tenho dislexia. Minha mãe trabalhou isso com música em mim. E o professor também, que era um professor de artes. Então é uma coisa muito legal. Então a inspiração do seu irmão é uma coisa muito válida. Sim. E é por isso que eu falo, a gente tem que começar a tratar de uma maneira diferente. E quando a gente entra na escola, quando a gente trabalha... Olha o que você falou pra mim. difícil. Tratar de uma maneira diferente. A criança. A criança. No filme mostra isso. Mostra. Todo mundo achando que ele é uma criança brava, encapetada, uma criança que dava problema. E o professor teve uma outra visão do aluno. E a gente tem que enxergar isso em cada criança especial, né? Porque a criança, ela mostra um pouco dela. Ela mostra um pouco, né? Ela mostra muito. Mostra muito, o tempo inteiro. Você tem que ter a paciência de estar E aquelas observando e fazer essa diferença. Eu entrei numa escola que a professora estava assim, eu tinha 2 crianças que se pegavam, né? Uma era... Briga. Uma criança era diagnosticada, a outra não, mas a gente via que tinha 4 ali TDAH. O TDAH também é muito meio, né? Se a família é calma, se a família lida com maneira madura na situação, a criança vai ser mais tranquila. Mesmo que ela for agitada, ela vai ter aquele breque, ela tem aquele freio, tem como você tá controlando ela. Desde que você saiba e perceba tenha paciência. tenha paciência, você consegue. Aí o que aconteceu? Essas 2 crianças se pegavam na sala, né? E tinha mais, tinha os 2 que se pegavam, tinha uma que além disso respondia e tinha um outro que dançava. Era o que a gente gostava mais nesse ponto, né? Por quê? Porque tem aquela felicidade o tempo todo que eu falava assim, ó, gente, mas você não vai parar um minuto? Não, eu vou parar, professora, eu vou parar. Aí, daí a pouco... Estava escrevendo na lousa, a professora escrevendo na lousa, ele levantava e fazia aquele joga de ladinho, sabe? Aquele jogo. Eu falava, meu Deus, né? Aí o que eu fiz? Olhei pra ele e falei assim, ó, ele chegou em mim e falou assim, ó, professora, eu não consigo. E eu falei, não, mas você vai conseguir, né? Quando você vê que você está muito agitado, balança a perninha assim, ó. Aí porque a gente balança a perninha. Mas nós balança a perninha. Mas eu falei pra ele. Só que falei. Aí, o que acontece? Ele tá no 3º ano. Balança Aí eu peguei e falei assim, ó. Aí foi tão bonitinho que ele falava assim, ó. Ele via que ele tava muito assim, que ele tava levantando, que ele fazia assim, virava pra cá, virava pra lá. Daí a pouco ele fazia assim, aí ele olhava pra trás, me olhava lá e fazia assim, ó, a perninha assim, ó. Aí eu ensinava a perninha, eu ensinava o dedinho, pra eles canalizar aquela energia pra algum lugar, pra eles poderem concentrar no que eles estavam fazendo ali. Pelo menos pra ele não atrapalhar a professora. Aí eu falava, como que a gente vai fazer? Você tá muito agitado. Aí eu não consigo. Mas eu vou tentar, eu vou tentar. Então, só que para eles são muito novinhos. Então, eles precisam mesmo, realmente, extrapolar aquilo. Eu vou falar... É diferente da gente que tem um controle. A gente quer extrapolar, a gente quer mexer, a gente não tem sossego, a gente é atrapalhado. Porém, a gente ainda sabe que a gente tem que dar uma segurada. Agora, uma criança controlar tudo isso... É complicado. É muito complicado. E aquelas crianças que você fala assim, ó, esse daí não tem nada, pelo que eu tô vendo é disciplina mesmo. Eu tive um caso assim, o pai e a mãe chegou pra mim com a criança, falou, olha, ela tem problema, ela é muito agitada, ela tem isso, ela tem aquilo. Eu falei, eu não quero receber ela assim, deixa eu conhecer ela primeiro, e depois a gente vai ver o que ela tem. E aí a criança chegou e eu vi que não tinha nada, era falta de regras, né? Isso, aquela criança falta de regra.
E eu falava, fulana, senta, fulana, senta. E ela começou a me obedecer, porque eu falava firme e forte com ela. Senta, que eu quero que você sente e você vai prestar atenção na sala de aula e nas aulas. Olha os seus amigos. Fui dando exemplos para ela, tudo, e ela foi me acolhendo. Ela foi me apaixonando por mim também, né? E ela foi acolhendo os meus pedidos a ela, né? E um dia de reunião, chamei os pais, né? As crianças não estavam presentes, e eu cheguei e falei, olha... você está me mostrando que ela tomava remédio, que ela toma remédio, que ela precisa disso. Eu não enxerguei isso nela, porque eu não vejo uma criança que vocês me detalharam no começo do ano. Eu vejo uma criança calma, quieta e que me obedeceu às regras. Virou a mãe pro pai e falou, eu te falei, é você que é o problema, porque você faz as vontades dela, né? Mas detalhe. O TDAH, às vezes a criança mais quieta, ela também tem. Então, mas aí Entendeu? escuta a história. E aí passou. Eu falei, olha, leva de novo no médico, reveja os remédios que ela não. Falei pra parar de tomar remédio, porque eu não tenho esse poder, não posso fazer isso. Não. Né? Mas eu falei, ó, leva no médico, às vezes começa a fazer mais as regras, né? Que aí de repente pode. E a menina aí me contou, depois a mãe foi me contando que ela tava um anjo dentro de casa. Passaram-se muitos anos. Eu fui tocar na orquestra de viola, que eu encontro o pai tocando viola junto comigo. Ele olhou pra mim e falou, você é aqui? Eu falei, pois é, Zé, tô aqui e tal, né? Ele falou, deixa eu te contar, a minha filha não toma mais remédio, nós tiramos o remédio dela. Então isso pra mim também foi uma coisa muito legal, que aí eu vi numa criança que ela não precisava de tomar remédio, ela poderia poderia ter alguma coisa, mas ela precisava de regras dentro de casa. Porque às vezes acontece muito isso, de todo mundo achar que tem TDAH, porque a criança é agitada. Não, às vezes é uma condição da criança mesmo. É uma condição. Porque tem um conjunto de situações para você diagnosticar um TDAH na criança. Não é só porque ela é agitada que ela tem. Às vezes a criança tem só o déficit de atenção, ela não tem a hiperatividade. Às vezes a criança procrastina demais. Né? O procrastinar também faz parte do TDAH. Entendeu? Entendi. Então tem um conjunto, uma série de coisas para você falar assim, não, analisar. Ela não consegue, ela não tem foco. Não foca. Entendeu? Se não tiver interesse naquilo, aquilo lá não vai focar. Ela não consegue parar. Às vezes você vê o tempo todo ela agitando. Ou então tem aquela criança que às vezes não é de agitar, mas você tá falando... Agora eu vou te fazer uma pergunta. Podemos dizer que todos os pais têm esse conhecimento ou os pais continuam naquela situação de não saberem o que é isso? Não, porque eu acho assim, quando veio a educação especial, quando abriu, né, esse leque, que a gente fala assim, que não se falava muito sobre isso. O que aconteceu na época? Os pais, muita gente fala assim, ou é safadeza, ou é ser vergonhice, ou é preguiça, não quer fazer. Mas só que começou, quando veio essa situação de trazer mais para o convívio e os professores falarem também, os pais, assim, a tendência deles ou é procurar, os pais mais assim, que são mais interessados, eles vão procurar, eles vão atrás, né? E vão procurar o diagnóstico e o ideal é isso mesmo, procurar o diagnóstico, ir atrás, medicar, ou então fazer o tratamento direitinho, porque isso não tem cura. A gente precisa, os professores precisam da medicação para poder passar a instrução para as crianças, porque isso não acontece, né? Às vezes o pai tira a medicação, que fica o pai fala, eu não vou dar. Você tem que ter um termômetro na sua casa para saber se seu filho está muito agitado ou está mais calmo naquele período, né? Eu tenho pais que às vezes falam, não, eu não vou dar porque esse período ele está calmo, eu mesmo vou fazer a regulação da criança, eu vou regular ela. Está funcionando? Não está atrapalhando na aula? Está indo direitinho na escola, está conseguindo parar, por isso que tem que fazer a gente tem que unir o pai ali, o pai que tem a criança com TDAH ou qualquer outro tipo de transtorno, ele tem que ter uma liberdade com o professor, né? Isso uma às vezes não acontece, né? Às vezes não acontece, o pai tem resistência, o pai fala assim, aquele professor ali nossa, que professor não sabe de nada, porque não quer eles me acham que ajudar. o professor nasceu sabendo. Não, gente. E o que acontece? Tem muita instrução. Se você entrar no seu WhatsApp aí, no Facebook ou qualquer lugar, no Instagram tem um monte de página pra você poder seguir. Os professores sabem disso, mas tem uma questão, o professor tá cheio de coisa para fazer, tem aquela criança, né? E às vezes não tem como fazer, dar aquela atenção aproximação específica, né? Aí é onde que entra as parcerias. A gente nem fala que professor... PA, não, as parcerias. Porque o PA também tem que querer ter essa parceria e o professor tem que aceitar, porque tem professor que aceita e professor que não aceita,
né? Vamos ser claros. Eu, graças a Deus, eu peguei alguns professores e eles são maravilhosos. Eu não tenho queixa de nenhum deles. Mas eu tenho amiga minha que professor, nossa, parece que o PA tá vigiando o que ele tá fazendo na sala de aula. Né? Então tem esses casos que eu já escutei. Então precisa ter essa parceria. E eu já sou daquelas que eu entro na sala e falo, vocês só não vão me usar se vocês não quiserem. 2 professores na sala, você é doido. A todo momento se eu tivesse, é lógico. Sabe como é que chama isso? Até para outra criança. Eu tô ensinando aqui o meu aluno, tô conversando com ele aqui, mas aquele menino não sabe uma questão matemática. Você vai lá e ajuda ele também. Por que não? Você sabe como que chama isso? Empatia? Não, tá aqui, ó. Fazer mais que o combinado. É Então, outra lição que o Napoleão Hill ensina. Isso que você tá falando é verdade. Eu tava eu numa penso sala... assim, eu falo pro professor, eu falo logo de cara, eu falo assim, ó, com 2 professores da sala, você vai trabalhar sozinho? Você é louca. Tem 2, vamos lá. Você entendeu? Então, precisou de cortar uma coisa, vamos cortar. Precisou, explicou um conteúdo, a criança não pegou, ele tá com dificuldade nisso. Posso sentar aqui, porque eu dou conta, a gente é professor, eu sou formado desde 96, né? Eu trabalho com sala lotada. Nossa, eu formei em 1990. Então Agora, quer dizer, eu fazer trabalhei com sala cheia o tempo todo. Então, quer dizer... Uma pergunta. Nós falamos de TH, nós falamos de TOD, e nós falamos também da dislexia. O que é a dislexia na criança? Bom, quando foi pra gente falar de dislexia, uma vez eu conversei com os pais, com um pai... Foi com o pai ou foi uma professora? Eu não lembro direito. A professora falava assim... foi professora? Gente, eu não sei, não vou lembrar. E ela falou assim, já sei, dislexia, né? É aquele negócio que as letrinhas ficam dançando na frente. Porque o filme relata. É tudo dança, né? Os passarinhos, tem que tomar os dentes. Ele mostra de um jeito carinhoso então, ali, peraí, né? eu vou te contar. Para. Pior que isso é verdade. Eu sou musicista, eu toco música, né? Tá aqui minha professora Mariângela Pires, né? De piano, tá aqui minha parceira. E ela percebeu já isso em mim, eu não falei ainda para ela, mas eu acho que ela já percebeu. E quando eu estudava violão, gente, as notinhas musicais... Trocava? Não é que trocava, eu não conseguia nunca fazer o tempo. Eu saí do conservatório sem aprender tempo. Agora, com a Mariângela, gente, eu indico ela, porque ela tá me fazendo ler tempo. Né? Tá aqui, Mariângela, aula de piano, Mariângela Pires. E eu tô aqui com ela ontem, né? E eu não estudei, porque eu tava muito assim, ansiosa por conta do podcast, né? As letras, gente, as notas musicais dançavam. E o sol vinha pra cá, o fá vinha pra lá. E é muito... E a letra cursiva? Você aprendeu quantos anos? Eu não lembro de falar, mas eu fui uma aluna, por isso que eu me identifiquei. A mamãe tem uma passagem comigo que a tia Eda falou, se eu soubesse que a sua filha era desse jeito, eu não tinha dado a vaga pra ela, porque eu era muito atentada. Eda Forônio, com saudade dela, foi minha professora da pré-escola no Cubatão. Um abraço para ela, uma pessoa maravilhosa. E aí a mamãe falou que eu era muito atentada, eu subia as paredes, né? Eu era muito atentada, e eu sempre fui muito atentada, né? Essa alegria minha, esse entusiasmo meu, assim, é uma coisa assim que eu sempre tive comigo. E no violão também, o Edson, professor de música hoje na prefeitura, professor de violão, ele falava, você é terrível, presta atenção, porque eu não conseguia ler o tempo. Focava. Não, era tão difícil para mim ler o tempo das notas musicais, que na hora que eu fui tocar eu lembro disso direitinho, eu fui tocar a minha Valsa Choro de Vila Lobos, e eu não sabia o tempo, mas eu tinha a partitura na minha frente e tinha a fita gravada, né, que eu tinha lá e tal. Eu escutava a fita e não lia os tempos. Quer dizer, não li, porque eu não conseguia ver as figuras. Eu sabia as notas musicais, mas eu não conseguia. Então, muitas das vezes, eu olhava a partitura e já escutava para ver o que estava acontecendo. Aí eu já ia de ouvido. De ouvido, você tinha aquela facilidade. Então, eu saí com muita dificuldade por minha culpa, porque o que o Edson colocou na minha cabeça, você tem que fazer isso, você tem que estudar isso. E na hora que eu virei para ele, falei assim, eu não vou tocar isso daí não, eu quero tocar tal música. Era a música do 5º ano. Eu estava no 3º ano e eu queria tocar a dança paraguaia. Eu quero tocar a dança paraguaia. Não é que eu peguei a dança paraguaia de ouvido, peguei a partitura, mas quem disse que eu contava tempo? Você quis fazer e você foi. Então você tem memória auditiva. E hoje tenho. E hoje eu tô sofrendo com isso, porque a Mariângela, ela passa para mim as notas musicais, eu olho para a nota dança, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e, quer dizer, tem que concentrar, e eu vejo isso em mim, entendeu? Então você falou das notas dançando, eu lembrei disso daí. Dançando, isso. Aí fala, mas as
dança ali, porque você põe até a perninha, né? A dislexia é aquela que as palavras dançam. Que as palavras dançam, troca, e aí você vai explicar ali. Explica isso, Kel, para as pessoas entenderem o que é isso. Não é aquelas palavras dançam. Não, as palavras não dançam ali. A visão, né? A gente fica com a visão, a criança fica com aquela visão que parece, dá para perceber que ela faz muitas trocas, né? Na hora. Por isso que ela tem a dificuldade de leitura, ela tem a dificuldade de interpretação. Ela não entende, às vezes. Não entende. Ela não foca. Às vezes acontece comigo. Exigir de uma criança com dislexia, fazer cursiva no primeiro ano, segundo ano, aquilo para ele é um sofrimento, porque é muito difícil para ele, né? Então você tem que usar. E também não é uma coisa grave. Não é uma coisa grave. E aquela situação, a pessoa que tem dislexia é muito inteligente. Todas essas neurodiversas, podemos dizer que as crianças são muito... São porque, muito inteligentes. Albert Einstein tinha dislexia, Leonardo da Vinci tinha dislexia, o Elvis Presley tinha dislexia. Isso mostra tudo no filme, viu, gente? Assiste o filme que vocês vão ver tudo. Então, assim, a gente pode dizer que uma criança que tem dislexia, ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. E o que a gente faz? O que a gente tem que fazer? O principal, a gente tem que estimular o hiperfoco dessas crianças. Todo mundo tem hiperfoco. Mas a criança que tem qualquer transtorno, ela tem, às vezes ela encana com uma coisa só. E vai naquilo. E é o caminho. No começo, às vezes ela vai mudar muito, porque é muito criança, tudo. A gente fala muito essas aulas que tem de especialistas, né? Que trabalha muito a questão de que a criança vai ser, né? Como que vai ser o futuro da criança. É estimular os hiperfocos, porque tem criança que só fica naquilo, que faz aquilo lá e gosta daquilo ali. Você percebeu ali, incentiva, porque um TDAH ou qualquer outra criança, a gente fala, com hiperfoco, nossa, é uma maravilha. Porque ela vai fazer muito bem, ela vai executar muito bem. Eu sou perfeccionista em relação à escola, né? Eu sou professora. Então, o que acontece? Eu vou lá, chego no domingo e falo, eu vou fazer uma aula top. Aí eu vou lá e faço, vou fazer segunda-feira, terça-feira, eu vou fazer a quarta. Aí quando eu chego para dar aula, chega uma menina e fala assim, professora, eu não entendi. Eu falei, como assim? Pô, mas eu não tenho aula, tá? Domingo, tá eu tudo passei aqui. domingo e eu fiz. Você vê como é que é a cabeça, né? Aí você fala assim, ó, você não entendeu? Às vezes é uma ou duas crianças. Como? Mas eu fui tão assim. Você faz aquilo, você planeja tudo aquilo e você faz com precisão. Aí você fala assim, não. Aí você fica naquilo. Aí você tem o insight de mudar na hora. Aí eu tenho. Na hora, não, eu mudo, né? Porque a gente consegue atingir, eu consigo atingir a maioria, só que aí tem aqueles ali. Eu falo assim, não, pera lá. Então, aí eu fico hiper focada neles. Entendi. Né? Por quê? Porque aí eu falo assim, não, nossa, então pera lá. Então eu vou explicar e já vou fazer uma avaliaçãozinha, umas atividades para me jogar para a sala para ver o que ela pegou. Porque aí eu fico com aquilo na cabeça. Assim, não, gente, mas eu tenho... Não, então eu tenho que pegar aquilo ali e jogar na outra atividade que eu vou, eu tenho que puxar alguma coisa para a criança poder entender. Entendeu? Então, quando você tem hiperfoco no que você faz, você vai numa boa. Entendi. Entendeu? Então, isso aí é para a vida. Todas as crianças são assim, mas as especiais, nesse sentido, elas são mais hiperfocadas ainda. Porque elas não só fazem isso, mas elas falam, eu quero fazer. Às vezes, o seu hiperfoco, você tem bastante hiperfoco. Você viu, né? Você viu né? Você põe uma coisa na cabeça e faz. Você pega e faz. Você coloca aquele projeto você tira ele do papel. Eu escutei essa semana. Você faz acontecer. E aí você fala assim, nossa, mas a pessoa é agitada. Como que a pessoa vai fazer isso? Deixa ela fazer que ela dá conta. Gente, esse negócio de hiperfoco eu escutei essa semana do nosso operador aqui chamado Fernando. Né, Fernando? Ele virou e falou assim, você tem foco. Você falou que ia fazer um negócio, esse negócio você fez. Exatamente. E eu sou desse jeito. O dia que eu falei que eu ia comprar um cavalo... E olha, com 12 anos de idade, eu vi o primeiro cavalo da minha vida, que foi o Corcel Negro. Eu queria entender por que aquele menino tinha amizade com o cavalo. Como que ele conseguia ter amizade? Pois eu não consegui ter amizade com o cavalo. Eu não só crio, não. Eu falo com o cavalo, eu converso. Eu tinha uma égua que eu falava pra ela, vem aqui do meu lado. E não é pet, porque muita gente fala, isso é pet. Não, é saber a conexão. Conversar com o cavalo. Isso. Aí eu falava, vem aqui do meu lado. E ela pegava e falava não pra mim. Você vai rir na minha cara. Eu falava, como assim? Um dia eu faço um podcast disso. Ela falava não pra mim ir embora. Tem isso no meu Instagram. Quem quiser procurar, tá lá no meu Instagram. E ela falava não ir embora. Aí eu falava, volta aqui do meu lado. Depois ela vinha de ré. Eu tenho, tá no meu Instagram. Eu tenho outra que eu falava pra ela assim, ó.
vem, marcha. Ela relincha pra mim, olha pra mim e começa a marchar. Então, assim, eu pus na cabeça que eu ia fazer amizade com o cavalo e hoje eu entendo como é fazer amizade com o cavalo. É você entender aquilo que você superou ali, né, no caso. Você viu aquela situação, você vê você viu esse animal, você se conectou tão forte com ele que você consegue fazer essa conexão com ele. Forte, Engraçado. né? Você consegue comandar. A conexão ela é importante. Eu vou falar assim, hoje eu tenho assim... Pessoas também. Com pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma aluna, a gente entrou juntas na creche por coincidência. Ela começou, ela iniciou também. Aí ela estava fazendo adaptação, tudo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. As meninas até riem de mim. Ela me chama o dia inteiro. Sabe que é o dia inteiro? Porque ela gostou muito e fez a conexão com você. Ela fica assim pra mim, ó. Ela tá lá no escorregador, brincando. Ela fica fala, assim, Carla. ó. Tia Carla. E, gente, e ela não vai com ninguém. É com você, a conexão Aí a foi minha feita amiga com você. às vezes vai lá e fala, não desce. Não, tia Carla. Tem que ser a tia Carla. Isso é muito importante, essa conexão, né? Com a criança é tudo. muito. Aí ela só come comigo. Eu tenho que fugir da sala, gente, pra ir no banheiro. Vocês não têm noção. Porque ela quer você. Quer. Aí eu tenho que dar... Eu tenho na que hora de entregar uma criança dessa no final do ano, gente, que a gente cria vínculo com eles. Não, e aí as meninas falam assim, eu só acho, dorme se você dormir. Eu acho que pra ela dormir, eu assim, tenho que sair da sala, senão ela não dorme. É muito engraçado. Nós que somos professores, a gente sabe que sempre vai ter um desafio, outro aqui, outro ali, e a gente acaba que entendendo isso, porque a gente é feito para isso, né? Esse ano a gente tá aqui, esse ano a gente tá ali, mas para criança, ainda mais a criança que tem alguma dificuldade, algum transtorno, é muito complicado. Eu tive uma criança, vocês até conhecem, sabe quem que e eu sempre, assim, ele é autista, e eu sempre falava para ele assim, olha que interessante, a gente já sabia até quando ele vinha com o rosto fechado, né, como que a gente já vai percebendo até os trejeitos da criança. Aí, uma vez ele chegou lá com a cara fechada, tudo, e eu já sabia das coisas que acontecia, que ele era muito agitado, fazia isso, fazia aquilo outro, muita reclamação, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com ele de maneira diferente, né? Eu conversava com ele, falava, você quer sentar aqui? Se você não quiser, não tem problema. Você deixava ele à vontade. À vontade. Aí ele falou, não, eu vou sentar. Ele, sério? Sentou. E daí por diante, sempre as pessoas falavam pra mim assim, vai te dar trabalho, vai te dar problema. Né? O julgamento, vai, né? Não sei aonde. O julgamento. Isso se muito você demais. soltar, você tem que descer, você tem que isso, aquilo, outro. Você não pode ficar sentada aqui não, tá? Você tem que ir lá ficar do lado dele. Eu preparava essa criança para ela ir pro recreio. Eu preparava essa criança para tudo. Eu falava, não, nós vamos no recreio. Lá no recreio, que eu já sabia como é que ela funcionava. Lá no recreio, às vezes um coleguinha vai te esbarrar. Às vezes vai pisar no seu pé. Vai tomar sua bola. Entendeu? Aí ele fazia assim pra cá. Né? Vocês conhecem. Sei, ele descia a escada assim. Não é assim? Já descia a escada brava. Assim, vai fazer isso. Mas a gente vai... Trabalhando, eu vou estar lá. Aquele manuseio que você falou. Eu vou estar lá. Eu ficava lá no pátio, sentada, olhando. Eu não olhava. Ficava lá, disfarçando, né? Pra ele tentar ficar à vontade, mas eu sabia que se alguém esbarrasse, ia dar B.O. Às vezes vinha gente, ele vai, né? Porque a pessoa fica assustada ali, já acostumou com muita. E aí, e ele falou assim, não, você tá ótimo, você tá perfeito. Hoje você foi perfeito. E ele subia alegre, eu elogio, contente, né? Elogio, né? Uma vez ele falou pra mim que foi em determinado lugar, né? Eu não vou citar o nome, e que disse que lá fizeram uns passos, acho que é passo, eu não sei o que é. Ele falou oração, mas foi o que eu entendi. Eu não sei o que foi, se foi passo, se foi oração, eu não sei. E ele ficou nervoso. Ele me contou, ele me contou. Ele falou pra mim assim, eu fiquei nervoso. Falei, o que você fez? Ele falou assim, eu fiquei nervoso. E aí eu falei, aí eu me segurou, eu não gosto que me segura. Aí eu falei pra ele assim, então tá bom, a partir de hoje eu vou te ensinar o que você vai fazer. A hora que alguém te segurar, você fala assim, eu vou parar. Você levanta a mão e fala, eu vou parar. E você não faz. Você não faz. Porque o adulto, a pessoa que está te segurando, o adulto, ele vai ver que você vai parar. Você vai falar, eu vou parar. E o que ele fez? Aí passou quase um mês. Ele chegou na sala e falou assim, ele chegou na felicidade, que ele chegou correndo com a mochila assim, enfiada para trás. Aí ele falou para mim assim, professora,
Deu certo, professora, deu certo. Ai, gracinha. Graças. Aí, a felicidade dele de ter aprendido isso. Aí ele falou assim, ó, professora, deu certo, deu certo. Eu falei, deu, filho? Deu certo o quê? Que eu já nem lembrava. Aí eu falei assim, ó, ele falou assim, ó, eu mandei parar e eles parou. Quer dizer, que olha que importante. Olha que Entendeu? gracinha. Você ensina como ela tem que se comportar. Porque ela não sabe. Às vezes, quanto mais você chega perto e você fica encurralando a criança, ou então ela vai se assustar, né? No caso dele, que é autista, né? Tinha as outras situações. Então, você tem que ensinar ele como que ele tem que conduzir. Com paciência. Com paciência, porque eles precisam aprender. Nossa, porque que forte isso, a hein? questão deles é social. Que às vezes é tão mais social. fácil É, falar social. assim, ai, menino, não me atrapalha não. E aí dá uma resposta pro menino. Isso. Não, e olha a paciência que ela teve de ensinar ele Exatamente. e ele chegar. Não, E não me deu trabalho. Não. Vocês são E testemunhas. o tanto que ela me ajudou. Não me deu um pingo de trabalho, né? Ele quis dar um trabalho uma vez e aí deu aquela situação que todo mundo deu aquele rebuliço, né, na escola. E eu pensei, não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Legal. E aí ele parou e ele ficou, sabe? E eu falei, eu resolvo. Eu tô aqui pra isso. Né? Aí todo mundo foi, você assumir e você falar, ó, tudo que você precisar, você me chama. Eu tô aqui pra pra você. ajudar. Pra você. Sim. Entendeu? Aí ele já tinha uma segurança, porque sabia que na escola ele podia ir em mim. Gente, como é Entendeu? incrível essas você coisas. E você dá pra criança aquilo, ó. Não, você não precisa resolver com ela. Você não precisa ir lá falar com a direção, né? Porque Você a tá direção ali pra ajudar. Você tá aqui, você passa pra mim e a gente E você já resolve imaginou se junto. todos os problemas que a gente tiver na sala de aula levar pra direção? A direção não dá conta. Não dá Eu conta. tive uma situação E com é uma criança, uma lógica. ele não queria fazer lição, não sabia, jogou no lixo. Eu falei, o que é isso? Jogou no lixo o caderno? Eu não sei fazer! Eu falei, calma. Quem disse calma. que você não sabe fazer? Quem disse Você que você não sabe fazer? fazer? Você sabe sim, vem cá, volta lá e busca. Aí ele buscou. Quando ele buscou, eu falei assim, se você jogar no lixo, você vai arrumar um problema. Você quer uma solução? Eu sou a solução. Pergunta pra mim que eu te ajudo. Eu vou te ajudar. Eu estou aqui, eu sou a sua solução. Aí ele olhou pra mim, você me ajuda? Eu falei, ajudo? Vem aqui. Então, em vez de você arrumar um problema, jogar no lixo o seu caderno, porque é um problema que você vai ter problema em casa, seu pai vai ficar bravo, sua mãe vai ficar bravo, existe uma solução, para tudo ter uma solução. Tem. Eu sou a solução na Isso, sala de aula, tem que eu ser. sou tua professora. Você me ajuda? Ajudo. Ajudei e ele fez a lição. Igual eu peguei um aluno ano passado e eu tive que regular ele totalmente, porque ele estava totalmente desregulado. Eu falei pra Kel, eu falei assim, me ajuda. Eles até, inclusive, eles achou que ele era... Vocês estão em já sala de- pai. Não, ele não era meu. Ele era meu. Mas uma orienta a outra, uma ajuda a a outra. gente É, dá- na hora, assim, eles falaram que até queriam que ele fosse pra... Da pai. Da pai. Falei, Aí eu Kel, peguei e tem falei assim, não, eu alguma vou coisa que a gente observar pra ver se precisa ele fazer, é. porque ele não ela, é. Ela me chegou em mim e falou pra mim assim, eu falei assim, não, eu pedir licença pro professor, eu falei assim, ó, eu vou observar pra ver se ele é mesmo ou se não é. O que tá acontecendo? Aí eu fui pra sala, eu fiquei, eu acho que uma semana. A gente ficou uma semana trabalhando juntas e conversando. Aí eu peguei e falei pra ele, não, Pra ele gente não poder é. o que a gente vai fazer. Ele não é, primeiro ele tem que ter o lugar dele. É. Ele- Aí a gente ele- arrumou um lugar pra Aí ele. eu falei assim, não, ele não pode sair da Porque cadeira ele não ficava dele na sala. e ir nos outros meninos. Ele não ficava na sala. Primeira Ele ficava regulação em dele outra é essa. sala. Entendeu? Ele saía da sala. Ia correr no É por pátio, partes, tudo. entendeu? E A foi regulação tra- está por é. partes. Tipo Foi assim, a aos primeira poucos. coisa que você tem que fazer é fazer ele ter a noção que ele tem o espaço dele. E ele vai gostar do espaço dele. Ele vai sentar na cadeira dele, é a mesa dele. Tanto que ele vai direto naquela mesa, no segundo dia já foi direto Já na foi mesa. direto pra mesa. Mas no primeiro dia eu dei uma luta. Ele Foi. não ia. Eu sentei ele de novo. Não, você não pode Ele sair queria daqui, chorar, dava birra, a gente põe ele E aí eu fui sentado. sentada, conversava, de dava novo as coisinhas sentado. pra ele, põe as coisinhas na mesa. Eu falei assim, não, e a mesa dele não pode ficar vazia, tem que ter uma atividade. Eu falei assim, ó, a mãe, a avó, que no caso é a avó, sempre Esperava. espera Esperava. as coisas. Eu falo assim, a atividade pra ele é importante, ele tem que pôr A mão gente nas pediu um coisas, na caderno, massa. pediu um estojo, porque ele E eu não falei, levava quero. nada E essa pra criança evoluiu escola. no final do ano. Evoluiu. Haja vez que a gente conseguiu fazer ele pintar na Aí tela. ele pintou, ele levou pra avó, chorou muito, porque eu não apareci, porque era menina dessa, só você leva a pintura pra avó, A gente mostra. entregou ela, nossa, E eu não. falei, tem que ser assim. Os pais esperam isso, entendeu? Os Esperam. pais precisam disso, porque é muito difícil, já a aceitação é complicada. Você lidar com isso sozinho, você precisa de um apoio. Quem que é apoio? É a escola, é quem trabalha com ele, entendeu? Então, todo mundo tem que saber a função
da vida dessa criança. Eu tenho que saber a minha função na vida dessa criança, o professor da sala tem que saber, e a escola tem que saber, e o pai tem que saber. Entendeu? Gente do céu, é assunto para muito podcast. E muitas vezes a gente dava suporte até para professora. Né? E a gente sempre trocava figurinha. O que eu faço? Tá assim, assim, assim. Vamos pensar. E nós os sentávamos na hora do nosso recreio e nós os ficava debatendo e pensando. Vocês são muito parceiros e vendo. nisso. Sim, a gente foi. E eu conheci ela no acaso. E eu falo Você assim, conheceu ela no acaso? No acaso. Ai, gente, em vez de ser acaso, agora vai dar história. Aí chegou na escola, a professora falou assim, olha, apoio. Você conversa com ela, eu posso dizer que o acaso é Deus caminhando na incógnita, como o Albert Einstein falou. Sim. Então não é por acaso que vocês duas estão aqui hoje. Não. E eu posso fazer uma comemoração com o patrocínio da Ateliê Lafouet, que tem um presentinho. Meninos, cadê aí? Fernando, cadê aí pra gente poder fazer uma comemoração do acaso aqui? Então vocês vão deliciar hoje com Ateliê Lafouet, com as meninas lá, com a Liza e da confeitaria, e ela trouxe um bolo aqui de presente para nós. Até o nome é chique, hein? Também, olha o bolo muito aqui. chique. Por favor, a nossa câmera no bolo aqui, fazendo um favor. A câmera está no bolo? Posso dizer que a câmera está no bolo? Você vai colocar a câmera no bolo? Gente, a Ateliê Lafouet patrocinou o nosso podcast e mandou este bolo. Posso soltar o laço já agora? Posso? Você está filmando aí? Tá filmando aí? Gente, o João Pedro está na câmera hoje. Gente, e o Fernando está me ajudando. Ah, não, olha aqui, que fita. A fita, Ó, Maravilhosa. aqui tá os cartãozinhos, vou dar um cartãozinho para cada uma de vocês, tá? Vou dar 2, você dá lá na família. Gente, fica do lado na rua do Pestalozzi, tá? Estamos aqui também com as meninas da Paola Moscardini, que é a escola Up Global Education, escola de inglês. Gente, tem um patrocinador lá de Cachoeirinha, que é o AR, a Celaria. Gente, e é lindo, né? Olha que bolo mais... Você já pôs a câmera aqui? Olha que chique. Cadê a colher? Vocês vão querer também, meninos? Hein? Vocês vão querer também? Lógico que eu vou dar para eles também, né? Gente, eu vou cortar aqui o bolo, né? Vou dar a ponta para vocês. Que delícia. Não sei do que é o sabor. Gente, que coisa chique, né? Ateliê Lafouet. Olha aí, gente, a Ercelaria é lá de Pernambuco. Eles são especializados em vaquejada. Eu gosto de cavalo, né, gente? Então, comigo... Imagina, né? Só que o meu cavalo não é vaquejado, o meu é da tribo Marchador. Vamos lá. Mas gente, agora... vamos dar de Ana Maria Braga agora. Mas não fui eu que fiz não, viu? Não fui eu que fiz não, tá? Eu fiz o favor de conversar lá. Segurei, amiga. Vou segurar. Segurei. Perfeito. Olha aí, a Ateliê Lafouet tá de parabéns. Tá, super. Gente, o bolo... Sabe como que eu conheci ela? Eu comi o bolo de fubá dela e fui comprar na casa dela. Olha o que é a lei da atração. Também. Ela virou pra mim e falou assim, eu vou montar a minha loja, vai ser em tal lugar. Deu 1 ano, ela tava com a loja pronta. E por causa do bolo de fubá dela, que eu conheci ela. Entendeu? Do que é, gente? Que eu não sei o sabor ainda. Ela me falou, mas eu não gravei. Eu já vou servir os meninos, tá? Porque eu sei que eles vão querer. Não quer agora, não? E se as meninas comer tudo, vocês vão ficar sem? Então tá. Você não tá entendendo. Não tá entendendo. Eles vão ficar sem. Tá muito bom. Tudo. Você pegava agora. Aí eu vou deixar um pedacinho pra eles, né, gente? Eu vou pedir pra você pôr minha água, né? Na minha canequinha. Você põe... Gente, essa moringa também é show, né? Fala se a água não tá gostosa. É uma delícia. Espera um pouquinho, deixa eu pegar aqui, que senão eu faço arte. Então tá, eu sou lá. boa pra fazer arte. E voltando aos nossos assuntos, eu posso dizer então que a gente falou 2 assuntos aqui muito top. A lei da atração, que foi agora a concretização, né, desse podcast, que já tem 19 episódios pela frente, né? O próximo nós vamos falar da Franca 2030. Você está sabendo desse evento que vai acontecer aqui em Franca? Não? É um evento de empreendimentos, empreendedores. E eles querem uma Franca com sustentabilidade. E aí nós vamos conversar sobre isso aqui, tá? É um evento que vai acontecer em julho. Vai vir o senhor Alexandre Berbel e a Tânia, que vai falar sobre esse investimento. Eu vou ter que tirar o microfone para eu poder comer, né? Senão... Não, é uma delícia, bem. Muito bom. Ateliê. Gente, vocês não estão com vontade, não? E agora, pra gente terminar nosso podcast, eu termino sempre com uma mensagem.
Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Mas antes eu quero mandar um beijo para Kelly. Kelly, podcast é o Pod Bate-Papo Cast da Kelly. Uma menina que me ajudou muito também. Antes de eu começar o meu, eu assisti muito dela. E aí, seguidores, ó, segue aí, ó. Pod Bate-Papo Cast. Quero mandar um beijo para ela. E... gente, tô esquecendo. Tem o canal no YouTube, logo, né? Vai pro YouTube depois, né? Segue lá no YouTube, passa para todos os amigos de vocês. E essa live vai pro YouTube depois, vai ficar gravado. E os meninos vão fazer os cortes, né? No TikTok, né? É isso aí. E para terminar o nosso podcast com a Ateliê Fouet, né? Eu quero uma mensagem das duas. Presta atenção na mensagem. Eu quero um pode sim e um pode não. Eu quero um pode sim e um pode não. O que pode sim e o que pode não? Bom, eu acho que pode sim. Eu acho que a gente... Nesse pode sim... O que pode sim para você? Pode sim. Eu acho que pode tudo. Pode tudo? Tudo, com regra e com respeito, né? Pode tudo. E o que pode não? Pode não. A falta de respeito. Verdade. Né? A falta de respeito e essa falta de empatia, né? Que o pessoal... Ultimamente, a gente está passando por uma situação, um período muito complicado, né? As pessoas estão muito nervosas, estão muito assim... Hoje eu estava assistindo uma situação na televisão de futebol, achei um absurdo aquilo, a gente já passou todos os limites, né? Então, tem muita coisa que não. Eu acho que a gente tem que aprender a falar não e aceitar o não, né? E eu acho que começa de pequeno, né? Porque a maioria das coisas que acontece hoje é por falta de não, né? A gente tem que começar a entender o que é isso, né? E você, Carlinha, o que pode sim, o que pode sim, não? Pra mim... Você viu, né? O joguinho, né? Pode sim, pode não. Pode sim, pra mim, é o respeito, o amor, a empatia, o companheirismo, né? E as pessoas saberem aceitar que estão vindo, né? Essas crianças para nós, educadores. E a escola, a família, tá aberta. Não ter vergonha do diagnóstico, né? Porque a gente está aqui para ajudar. E a gente escolheu ajudar. A gente escolheu. Esse é o meu pode sim. E o pode não é a falta de respeito, a falta de amor, a falta de empatia pelo outro. A violência, né? A violência está muito grande, sabe? E a gente olhar para o outro e pensar que a gente não quer que aquilo aconteça com nós. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Tá aqui, ó, a última lição de Napoleão Hill, regra de ouro. Bom, eu tenho só que agradecer a presença de vocês, foi muito legal. O que vocês acharam de estar no podcast O Acaso hoje? Eu amei. Eu gostei também. Né? A gente fica um pouco nervosa. No começo, né? Mas depois relaxou. Depois ficou tranquilo. Mas ainda mais agora com a Ateliê Fouet, né? Agora vem um docinho, dá uma melhorada. Mas a gente fica um pouco nervosa no começo, né? Porque a gente fala de uma situação muito delicada. É muito delicado falar da educação especial, né? Que está vindo, é novo. Né? E foi um assunto que a gente estava falando, né? Eu falo muito pelos professores, pela área da educação mesmo, que está engatinhando em cima disso, e às vezes a cobrança em cima dos nossos professores, é muito grande. Da direção é muito grande, né? E em cima dos pais também, né? Até os pais, eles têm uma cobrança muito grande, eles não entendem direito, né? Tem medicação que tem tempo e que os pais não sabem, e às vezes eles dão um horário que não funciona direito para a escola, então tudo isso aí tem que ser, a informação ela tem que ser precisa em todos os sentidos. Até mesmo os médicos têm que informar direitinho, ó, isso aqui funciona assim, assim, assado, porque os pais não sabem. Você acha que nós, como podcast, podemos soltar isso para todo mundo e vai atingir muita gente? Sim, eu acho que vai. E vai ajudar muito. E a paciência, ela é, nossa, gente, paciência primordial. A pessoa que tem um filho, que tem todas as dificuldades, olhar para ele e falar, não, eu vou tratar disso, a criança evolui numa boa, tranquilo. Eu fui num baile, fui numa festa e tinha um autista lá, sozinho.
Aí fala assim, mas eles não... Mas como assim? O som, ele estava tratado, medicado certinho, ele estava no baile sozinho, né? Isso pra mim foi ótimo, ele sentou na minha mesa, a gente conversou, foi perfeito. Então eu falo assim, eles podem viver com a gente, e problema social todo mundo tem, né? Não é só a criança que tem algum transtorno. Gente, além disso, né, pra gente terminar aqui, eu vou dar um presentinho de outro patrocinador, daqui pra mim, fazendo um grande favor. Eu não sei o que é, Marique Acessórios, tá? Quem quiser, clica, @Marique Acessórios, tá mandando um presentinho pra vocês. Que delícia. Quiser abrir pra mostrar pra todo mundo Eu aí. quero. Vou mostrar porque eu sou Muito curiosa, chique. eu acho que todo mundo vai... Eu também estou vestindo Depois Marique eles vão Acessórios. perguntar, vou falar Aqui assim, também tem olha, Marique Acessórios. Olha só, que Olha lindo. só. Ó, que chique, deixa eu ver. Põe a câmera aí, meninos, no Marique. Olha que lindos. Um bracelete e um brinco? Sim. Marique Sim. Acessórios. Beijo, Beijo, lindona, muito obrigada. obrigada. É a Manuela Graneiro, né, que tá bom. dona da empresa. E eu tenho só que agradecer vocês, tá? Vou fazer um tchau pra câmera agora, falar, pessoal, foi uma conversa muito legal. Esse era o assunto que a gente estava falando. A gente conversou sobre a criança, que, entre aspas, o nome dela é Alexandre. Falamos sobre o Alexandre. E hoje nós falamos também do nosso podcast. E quem me ajudou aqui, Marique Acessórios, passa o outro para mim. Aula de piano, Maria Ângela Pires. JP Produção, que são os meus meninos que fazem toda a produção. AR Celaria, eles vieram lá de Cachoeirinha, de Pernambuco. E Positivo Brasil Limpa Nome, tem o Instagram que chama Positivo Brasil Limpa Nome, Positivo Brasil Franca Limpa Nome. Quem quiser limpar o nome, ter crédito na praça, chama no Instagram que a gente conversa. E vamos lá, Ateliê La Fouet, que vocês gostaram muito. Meninos, sobrou pra vocês, tá? Tem bolo aqui pra vocês. Por enquanto. E não posso esquecer da Paola Moscardini, que é a dona da escola Up Global Education, que é uma escola de inglês muito top aqui em Franca, onde muitas crianças aprendem inglês. Fantástico. Eu falei assim, que eu preciso aprender o inglês, porque é a única coisa que eu não sei ainda. Eu sei tocar, eu sei dançar, eu sei cantar, eu sei fazer um monte de coisa, eu sei jogar os jogos do mundo inteiro, mas infelizmente o inglês eu não aprendi. Mas dou conta porque eu escuto, né? Então é uma escola que eu quero aprender. Gente, beijo pra vocês. Beijão. E a gente volta semana que vem. Obrigada, meninas. Beijo. Obrigada a você.